Olá, bom dia. Pessoal, bom dia. Sexta-feira, 27 de julho. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa revela: o Brasil ocupa a terceira posição entre os países com as maiores taxas de expectativa de contratação para os próximos 3 meses. No Rio de Janeiro, aplicativos criados para um concurso podem ser baixados de graça. E ainda as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Uma boa notícia: o Brasil ocupa a terceira posição entre os países com as maiores taxas de expectativa de contratação para os próximos 3 meses. Foi o que revelou uma pesquisa feita em 41 países. Em menos de um ano, Renata teve 2 propostas de emprego. A especialista em seguros resolveu aceitar a oferta mais vantajosa e há 2 meses trabalha nesta empresa, em São Paulo. Profissionais qualificados, realmente, assim, o mercado está contratando muito. As empresas, elas precisam de pessoas qualificadas, precisam já de cargos onde sejam mais sêniores, né, gerência. O setor de serviços, que inclui seguros, é um dos que tem ajudado a puxar a alta de empregos formais no país. Tem aumentado bastante no segmento de seguros, devido à classe C, D e E ter aumentado o seu poder de aquisição, né, ter uma conscientização maior para aquisições de seguros. Os números otimistas dos empregos no setor de serviços estão relacionados a muitos fatores. Um deles é a baixa concorrência estrangeira, ao contrário do que acontece na indústria e no varejo. Mas para alguns especialistas, o setor de serviços também vai sofrer os efeitos da crise econômica internacional. Nenhum segmento vai passar ileso a esse problema internacional que tem acontecido. Portanto, o quadro de emprego para o Brasil para esse ano é bem menos otimista do que foi, por exemplo, no ano passado. Mas o Brasil é um dos países que menos devem sofrer com a crise internacional. Uma pesquisa feita com 41 países mostra que o Brasil está em terceiro lugar entre os que mais esperam contratar nos próximos 3 meses, atrás apenas de Índia e Taiwan. A pesquisa aponta um aumento de 31% na expectativa de emprego, segundo a empresa de inovação de gestão Manpower Group. Os homens estão vencendo o preconceito e optando cada vez mais pela vasectomia como método para evitar filhos. O procedimento cresceu 14% no ano passado em relação a 2010. Francisco, de 34 anos, acaba de fazer uma vasectomia e garante: a cirurgia é simples, rápida e não traz nenhum problema para o homem. Há uma ignorância de conhecimento do próprio homem em relação à cirurgia, porque tem uma mística de que se o homem fizer, ele não vai ser mais homem. Isso não existe. Assim como Francisco, muitos homens estão deixando o preconceito de lado e buscando a vasectomia. Só no ano passado foram 39 mil procedimentos do tipo no Sistema Único de Saúde, um crescimento de 14% em relação a 2010. A cirurgia é gratuita e para se candidatar basta procurar uma unidade de saúde. Ela é feita em menos de 1 hora e o paciente já deixa o hospital no mesmo dia. É aplicado anestesia no local, feito 2 pequenas incisões em cada lado dos testículos, é acessado o canal que leva o espermatozoide para fora, né? Esse canal é então cortado e dado um ponto em cada extremidade. Mas o procedimento não é liberado para qualquer pessoa. É preciso cumprir alguns pré-requisitos, como ter a partir de 25 anos de idade ou já ser pai de 2 filhos, participar de uma palestra sobre planejamento familiar e assinar um termo de consentimento. Tudo isso para garantir que o homem esteja realmente certo da decisão de evitar filhos. A minha esposa em si, então, nem se fala. Ela está bem mais feliz. Você já notou que os dados nutricionais nos rótulos dos alimentos infantis são de dietas para adultos? Quem nunca reparou deve ficar alerta, hein? Para especialistas, a falta de informações específicas pode provocar vários problemas de saúde nas crianças. Decifrar o que indicam os rótulos nas embalagens de comidas infantis. Tarefa difícil para os pais. Nem sempre o percentual de calorias, carboidratos, gordura ou outras substâncias é o ideal para uma criança.
Este macarrão instantâneo tem cerca de 380 calorias. Isso equivale a 15% das 2.000 calorias diárias de um adulto e a 26% das 1.450 calorias que uma criança de 4 a 6 anos deve ingerir por dia. Apesar de ser um produto voltado para este tipo de consumidor, não há na embalagem nenhuma informação específica para uma dieta infantil. O Instituto de Defesa do Consumidor manifesta preocupação com o assunto, por entender que os alimentos mais consumidos pelas crianças trazem referências nutricionais para um adulto. O IDEC defende que a legislação seja revista, mas para a Anvisa qualquer mudança é inviável, porque os dados nas embalagens seguem padrões mundiais. Não existe referência internacional para se fazer essa orientação em termos de rotulagem nutricional, essa declaração no rótulo para a criança. Cabe, digamos assim, à família, aos pais, ter uma orientação em relação ao consumo excessivo desses produtos. Para esta nutricionista, a falta de informações adequadas pode contribuir para doenças ainda na infância. Não só falando das calorias, também o excesso de sódio, o excesso de gordura para as crianças também, isso acarreta muito na saúde, obesidade, hipertensão e diabetes. Em caso de dúvida, o melhor é seguir a receita desta outra profissional. Mãe de 3 filhos, na casa dela, a última opção são os produtos industrializados. Sabe qual é a melhor dica? Para criança, para adulto, para idoso, para qualquer coisa. Tem uma comida, uma alimentação saudável e todo mundo sabe o que é. O que é? A menor quantidade de industrializado possível, a menor quantidade de corantes, de aditivos. Então, para ser fácil, como é que faz? Almoço e jantar, arroz, feijão, carne, salada, comida da casa. Nos lanches, as frutas, sucos, eventualmente um bolo, uma fatia, não tem problema. Os biscoitos, nessa quantidade reduzida que eu te falei. Não tem erro. E veja agora as notícias do mundo. O homem acusado pelo ataque que matou 12 pessoas num cinema do Colorado, nos Estados Unidos, compareceu esta semana ao tribunal para o início do julgamento. Com os cabelos tingidos de laranja e o olhar distante, James Holmes, de 24 anos, ficou o tempo todo em silêncio. Na sexta-feira passada, ele teria usado 2 pistolas e uma espingarda para cometer o massacre durante a exibição do novo filme do Batman. Além dos mortos, mais de 50 pessoas ficaram feridas. A promotoria vai consultar as famílias das vítimas para decidir se pede a pena de morte para o acusado. Fim do mistério na Coreia do Norte. A mulher vista nas últimas semanas acompanhando o líder do país comunista, Kim Jong-un, é a esposa dele, segundo anunciou oficialmente a TV estatal. A falta de informação até o momento vinha levando a uma série de especulações. Muitos acreditavam que ela seria irmã do presidente. Quando ocorreu o casamento e o que fazia a moça antes de se tornar a primeira-dama, ninguém sabe dizer com certeza. Um laboratório francês anunciou a criação da primeira vacina do mundo contra a dengue. O novo medicamento combate 3 tipos da doença e deve chegar ao mercado em 2015. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e mata 20 mil pessoas por ano, especialmente crianças. Antena parabólica, aparelho de som, câmera de vigilância e alarme. Apesar dos problemas com as operadoras, o telefone celular é um grande aliado. Aqui no Rio de Janeiro, aplicativos criados para um concurso já podem ser baixados de graça por quem anda na cidade. Eles ajudam, por exemplo, na localização de banheiros públicos e até para saber se o ônibus vai demorar. Informações para facilitar a vida dos turistas e dos moradores. O Rio de Janeiro conta com uma rede de aplicativos gratuitos que tratam do cotidiano da cidade e podem ser usados no celular e outros meios com internet móvel. Os programas foram criados a partir de um banco de ideias sugeridas pela população. E com eles, o Rio se tornou a primeira cidade do Brasil a oferecer este tipo de dado em tempo real.
12 aplicativos sociais já estão disponíveis. Eles foram selecionados em um concurso promovido pela Prefeitura do Rio, com mais de 100 participantes. Surgiram mais de 2.000 ideias de aplicativos nas diversas áreas, transporte, lazer, saúde. Dessas 2.000 ideias, foram votadas as 30 melhores. E dessas 30, 10 foram escolhidas top 10, né? Que ganharam R$1.000 cada uma delas. Entre as opções, tem a previsão do tempo, serviço de táxi, auxílio a ciclistas e localização de banheiros públicos. E para as comunidades pacificadas, uma opção especial, um serviço de classificados. De um lado, você vai ter as comunidades, né, que vão estar fornecendo informações sobre produtos e serviços que elas têm, né? E de um outro lado, a gente pretende, né, que se tenha o meio empresarial imputando também oportunidade de trabalho, curso, treinamento. O aplicativo vencedor do concurso é o Bus, que oferece aos usuários de ônibus informações sobre localização e lotação dos coletivos. Para funcionar bem, o programa precisa da interação dos usuários. Precisa que o usuário seja gentil, né, e informe a posição e lotação de qualquer ônibus que ele veja circulando pela cidade. E o Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Para você, um ótimo dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.